Bom, boa tarde, gente. Ser o último painel é dureza. Estou no cansado já, mas, pô, estamos com um público bom aqui. Obrigado pela presença. Me apresentar rapidamente, sou Gustavo Brigato, fundador do startups.com.br. Estou tentando aí ser fundador também, estou do lado de cá, era jornalista de redação e fundei um portal para cobrir esse efervescente mundo das startups, né? Estava falando com o Rafael da Bossa Nova, parece que são mais de 3 mil pessoas que vieram aqui hoje. Então, é impressionante ver isso. Quem viu essas coisas, eu comecei, meu primeiro computador foi em 2006, comecei a cobrir tecnologia, acompanhar o mundo da tecnologia como jornalista 2005, 2006, ver isso aqui é impressionante, como é que as coisas andaram muito rápido, pelas mãos de gente muito experiente, que muito conhecimento, como a Carol e o Janguier. Queria agradecer mais uma vez aqui para vocês a presença. Acho que os dois dispensam apresentações, mas rapidamente. Janguier Diniz é fundador da Ser Educacional, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, quiçá do mundo, e Carol Pfeiffer, falei que eu ia acertar. Ela é a fundadora da Atom, que é uma empresa de day trader, educação para quem quer atuar no mercado financeiro. Então, poxa, obrigado mais uma vez para todo mundo. E a ideia desse papo aqui é falar um pouco sobre a trajetória deles, para a gente entender um pouco que elementos que a gente pode copiar, né, aprender os aprendizados. Geralmente a gente fala de aprendizados como as coisas positivas, mas eu quero saber também deles os tropeços, que acho que a gente aprende muito com os tropeços, né? Então, vou começar com a Carol. Carol, eu, por exemplo, fundei o Startups, mas eu nunca pensei em empreender. Nunca passou pela minha cabeça que eu seria uma pessoa que iria empreender. Você já nasceu com isso? Você já era empreendedora? Sei lá, vendia suco na escola, sei lá, fazia bijuteria. De onde que veio isso? Bom, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, pessoal! Ai, que fraco. Vocês sabem que quanto mais forte o boa tarde, mais eu ensino a ganhar dinheiro, né? Então, boa tarde! Ah, melhorou. Bom, brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, aprendendo cada dia mais com todo mundo aqui da Bossa, também compartilhando esse painel de peso aqui com o Janguier, sempre difícil, né? E é curioso, né? A gente fala sobre empreendedorismo faz pouco tempo, a palavra empreendedorismo, empreender. Mas, se você for ver, é a história de grandes pessoas, né? Pessoas que deram muito certo, começaram a empreender na infância. Né, eu tenho aí uma história, assim, obviamente, o Janguier, eu acho que um pouco mais sofrida, né, de empreendedorismo, mas, assim como o Janguier, comecei, desde criança, a brincar até de fazer negócios. Né? Quando você é criança, você trabalha, você ganha dinheiro, mas você não vê aquilo pesado. Você não vê, eu tenho que empreender, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar. Aquilo não é pesado. Então, logo de cara, né, como os meus pais, eles casaram muito cedo, então, assim, nunca passei fome, né, nunca foi tão sofrido, mas os meus pais casaram muito cedo. Minha mãe tinha 17 anos. Né, então, meu pai tinha 20 anos. Eu sou a caçula, meus pais tiveram 3, um em seguida do outro. E daí, imagina que a minha mãe não tinha muita grana, ela começou a fazer roupa para minha irmã. E daí ela começou a ver que as amigas dela gostavam da roupa. E ela começou a vender para as amigas dela, montou depois loja, confecção. Meu pai tinha sítio, hoje tem fazenda, sempre trabalhando, ralando. Então, eu sempre vi meus pais trabalhando e eu me divertia com isso. Então, por exemplo, meu pai tinha sítio. O que eu fiz? Eu tinha, quando eu era criança, uma horta de alface. E daí eu vendia alface para a rua inteira, eu e o meu irmão. Meu irmão fez uma hortinha em casa, e daí ele vendia, e ele, mais esperto do que eu, colocou adubo, eu não. O meu alface não cresceu, mas eu sempre fui boa vendedora. Aí eu chegava, colocava a minha melhor roupa, ia lá para minha avó, porque a avó compra qualquer coisa. E daí custava 50 centavos, ela te dava R$5. Né? Então, ou seja, a produção do mês inteiro. E é uma das coisas que eu me preocupo hoje, porque a gente tem que incentivar as crianças a empreenderem, porque isso está se perdendo, né? Eu acho que é importante falar isso, que hoje em dia, às vezes a gente fala, não, mas é muito cedo para empreender ou para... Né, para falar de negócios com a criança, e a gente tem que incentivar isso, que é uma cultura americana. Né? Todo filme americano tem lá barraquinha de limonada, vai lá e vende todas as coisas das pessoas. Então, assim, eu comecei a empreender muito cedo, sem saber o que era empreendedorismo, me divertindo, fazia desenho e vendia para as costureiras,
Imagina, quem compra desenho de criança? Ninguém. Eu não desenhava bem. E vendia desenho, fazia roupinha para Barbie, vendia. Então, é muito legal de falar isso, que eu acho que assim, eu tive uma felicidade de ver meus pais empreendendo, e como eles não eram CLT, né? Então, não era normal para mim estudar para ter um trabalho tradicional. Então, eu cresci enxergando o empreendedorismo de uma forma leve. Aí, obviamente, só quando você é adulto que você percebe tudo isso que aconteceu na sua infância, né? Mas isso, eu tive a felicidade de começar isso lá atrás. Janguê, você começou a trabalhar, era muito cedo, né? O que isso te influenciou, assim, né? Como que você virou o Janguê? Que características, como que foi isso? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, obstinadas. Quem é obstinado aqui, levanta a mão. Tem muito obstinado aqui, é isso aí. Temos que ser obstinados, vencedores, guerreiros, imparáveis. É isso, é essa mentalidade que eu tento passar para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus seguidores. Bom, quem conhece a minha história aqui? Eu já contei tantas vezes a minha história, né? Então, eu vou fazer apenas um resumo aqui, né? Porque, claro que as pessoas não precisam sofrer, né? Para vencer, não precisam sofrer para conquistar riqueza. Diferentemente disso, a minha história foi de luta, de sofrimento. Porque eu sou filho de pais analfabetos, que não tiveram oportunidade de estudar, pais agricultores, mas que foi uma das chaves mais importantes da vida de todo ser humano, que fez com que eu saísse de um estágio de pobreza extrema para poder transformar a minha vida. Foi a educação. Como meus pais eram pobres e não tiveram oportunidade de estudar, eu tive que fugir daquele status quo, né, daquela situação. E foi aí que eu me agarrei à educação. Eu sabia que a única forma de mobilidade social para mim, né, diferentemente de Carol e de outras pessoas, embora isso não seja obrigatório, né, muito melhor você crescer, conquistar riqueza, ser rico, milionário, bilionário, chegar à lista da Forbes, sem ter que passar por dificuldade. Mas quando você passa, você aprende muito, você aprende mais. E aí, meus amigos, apesar de estudar a vida inteira em escola pública, eu despertei muito cedo em mim o dom, o tino e o perfil empreendedor, que foi outra característica que me fez superar os obstáculos e as adversidades da minha vida. Foi a ânsia de empreender, né? E foi aí que, quando eu me mudei da Paraíba, né? Vocês sabem que eu sou do sul da Paraíba, né? Quando eu me mudei da Paraíba com 6 anos de idade, morei em Naviraí, no Mato Grosso, até os 10 anos, e aos 8 anos eu montei o meu primeiro empreendimento, que foi uma caixa de engraxate. Tem algum colega aqui de engraxate? Não. Ninguém foi engraxate, tá vendo? Há um colega ali que foi engraxate de rua. Mas, através desse empreendimento, que eu considero um empreendimento, eu aprendi a força do trabalho, né? O valor do trabalho, o valor daquele empreendimento que eu criei, que era uma caixa de engraxate, mas que através dele eu conseguia levar dinheiro para casa e ajudar a minha mãe. E também ia à matinê todos os sábados, porque apesar de estudar em escolas públicas a vida inteira, eu via meus colegas, porque na época as escolas públicas eram melhores do que hoje, eu acho. Eram melhores que hoje. Eu devo muito à escola pública. Estudei a vida inteira em escola pública, inclusive na universidade. Eu fiz a Universidade Federal de Pernambuco, curso de Direito, então eu devo muito à escola pública. Sou devedor da escola pública, entendeu? Apesar de a base não ser tão boa, eu tive que me superar, mas devo muito à escola pública. Então eu estudava em escola pública e via meus colegas irem à matinê aos sábados, eu não podia ir. Daí eu falei, eu tenho que criar algo, né, para sair desse status quo, dessa situação. E aí eu falei, eu vou empreender, vou montar uma caixa de engraxate e vou começar a ganhar dinheiro. E comecei a ganhar dinheiro, pessoal. Até hoje eu sei, tocar o sambinha. Até hoje eu sou bom na flanelinha quando eu comecei. E depois vendi laranja. Está muito bem engraxado aqui, está bem brilhante. Tá bem... Vendi laranja, vendi picolé, mas aos 8 anos eu descobri a força do trabalho, a força do empreendedorismo, que podia, juntamente com a educação, que podia transformar vidas, histórias e destinos. Então foi o trabalho árduo, extenuante, mas com propósito. O empreendedorismo desde cedo. Apesar de eu não ser de uma família empreendedora, né, porque a gente diz que
o empreendedorismo ele é um fenômeno cultural. Se você é de uma família empreendedora, você tende a ser empreendedor, é muito mais fácil. Se você não é de uma família empreendedora, você tem que ser um superador de adversidades para poder empreender. E aí eu fui, né? Eu me tornei um obstinado desde pequeno, desde os 8 anos de idade. Eu fui um superador de adversidade. Comecei a empreender, então juntei a chave do empreendedorismo com a chave do trabalho, com causa, porque para mim aquele trabalho tinha propósito, tinha causa, né? Aquilo ali não era só a forma de eu ganhar dinheiro para ir a matinê e levar dinheiro para casa, não. Mas ali era uma forma de sobrevivência, era uma forma de formar a minha personalidade trabalhando, né? Porque o trabalho enaltece o homem, além de enriquecer o bolso, enaltece o homem e engrandece a alma, não é? E aí, educação, empreendedorismo e trabalho com causa, e também a resiliência, né? Vocês sabem que ao longo da nossa jornada, a gente vai passar por muitas pedras, por muitas dificuldades, por muitos obstáculos, e aí a gente tem que superar. E como é que a gente supera? Através dessa força poderosa que é a resiliência. E eu, desde pequeno também, já procurei utilizar esse poder, essa força poderosa que eu considero que é o poder da resiliência, superar as adversidades. E aí, meu amigo, programar-me mentalmente para chegar lá. E aí não interessava se eu era filho de pais analfabetos, aí não me interessou se eu era filho de pai que ganhava um salário mínimo, não me interessou se eu tinha nascido lá no sertão da Paraíba, na seca, né? Meu pai saiu de lá fugindo da seca, não interessou não. Simplesmente eu tracei a minha meta, tracei o meu objetivo e falei, eu vou lá. E como é que eu chego lá? Através da educação, através do empreendedorismo, através do trabalho com propósito e através da resiliência. E outras chaves, né, que eu escrevo no meu livro, O Código Secreto da Riqueza, que foram chaves que eu utilizei para superar as adversidades e para conquistar um certo sucesso, um relativo sucesso e chegar à lista da Forbes. Bacana. Agora, é legal essas duas trajetórias, né? O sofrimento é sempre um bom storytelling, né? As pessoas acham que precisam disso, mas também dá para empreender vindo de outros backgrounds, né? Você não precisa ter sofrimento na sua vida para poder ver isso, né? Mas quando foi que vocês perceberam que vocês tinham o que passar ou poderiam começar a investir em outros negócios dos outros? Foi quando vocês começaram a fazer dinheiro e está sobrando dinheiro, agora posso brincar? Como que foi isso? Assim? De onde que veio? Como a gente está num congresso aqui de investimento, como é que é isso? Quando que é a hora, ou quando vocês sacaram que vocês tinham conhecimento ou tinham dinheiro suficiente para investir em outros negócios, passar, né? Conhecimento. Porque investir não é só botar dinheiro e esperar retorno, é passar mesmo, é contribuir, né? Tá ali no dia a dia para ajudar o seu investido, sua investida. Quando que vocês chegaram nesse ponto? Quando que vocês viram que era a hora? É interessante dizer isso, porque no meu caso, né, foi antes de eu, de fato, ter dinheiro. Porque eu entrei no mercado financeiro primeiro, né? E para quem não conhece, né, eu ia fazer faculdade de moda, tinha tudo a ver com bolsa de valores. E daí eu fui fazer administração de empresas para minha futura empresa de moda não é falência, porque eu via como as pessoas que montavam negócios apanhavam. Eu falava, cara, por que as pessoas sofrem tanto para lidar com negócios? E daí eu falei, fui estudar negócios. O que a gente estuda? Administração de empresa, teoricamente, né? Porque a galera, quando não sabe o que fazer, também faz administração de empresa. Mas é ótimo. E daí, essa faculdade mudou a minha vida, porque meu irmão também foi fazer, meu irmão ia fazer medicina, agronomia, qualquer outra coisa. E no primeiro ano de faculdade, o professor dele de economia falou para ele sobre bolsa de valores. E para a gente, que é nascido numa cidade de 50 mil habitantes, né, meu pai, fazendeiro, tipo, a gente não entendia nada sobre esse mercado, né, e achava que não era pra gente. E eu que ia fazer moda, menos ainda. Só que daí, quando eu comecei a estudar bolsa, eu entendi que basicamente era comprar barato e vender caro. E que ao invés de eu criar uma empresa genial, eu podia ser sócio de empresas geniais. Eu podia ser sócio de grandes empresas, empresas lucrativas, empresas que crescem, etc. E eu comecei a me dedicar. Como eu não tinha grana, eu comecei a estudar para eu poder ter uma certificação, para eu poder cuidar do dinheiro dos outros. E daí minha primeira certificação foi de agente autônomo, que hoje
muita gente conhece essa certificação, mas lá atrás, né, 17 anos, daí parece uma velha falando, mas na minha época ninguém sabia sobre isso. E daí eu comecei a estudar. Então, não tinha grana, eu cuidava, eu ajudava as pessoas a investirem. E ajudava elas a serem sócios de grandes empresas. E isso, para mim, já deu um puta insight, porque eu falei, caraca, primeiro, eu não preciso criar uma grande empresa de moda, eu posso estar em vários setores, vários segmentos. E eu comecei a me apaixonar justamente pela oportunidade de me conectar com setores diferentes. Então, um dia eu estou falando de agro, outro dia eu estou falando de varejo, estou falando de banco, ou seja, eu estou aprendendo com um monte de empresa genial que já está na Bolsa. E isso eu fui me apaixonando. Eu só fui entrar, de fato, investindo direto nas empresas, quando eu conheci, né, eu tinha conhecido o João Kepler lá atrás, quando a gente comprou uma empresa listada na Bolsa. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu preciso entender sobre startups, porque eu sou uma startup listada na Bolsa. Então, você precisa me ensinar. E eu fiquei sabendo que isso é bom pra caramba. E daí ele começou a conversar muito comigo. Confesso que na época ele não me deu muita moral, não. E daí... cadê? Depois a gente puxa a orelha. Você é peixe pequeno. É peixe pequeno. E daí foi interessante, que daí, assim, passou um tempo, comecei a estudar mais sobre startups. Aí conheci Janguier. Janguier perguntou qual era o meu propósito. Aí eu falei assim, ajudar a mudar a educação financeira do Brasil. Ele, estou montando um instituto, você vai ser sócio. O quê? Eu falei, então, estou montando um instituto de empreendedorismo, não sei o quê, papapá, tem uma papelada aqui para você assinar, você vai ser sócio, a gente vai mudar esse país pelo empreendedorismo. Eu falei, estou dentro. Aí ele me entregou um chumbilhamaço assim, assinei um monte de papel, ainda foi engraçado de contar essa história, né, Janguier? Porque ele falou assim, você não vai ler? Eu falei, tu que é bilionário vai me passar a perna? Eu falei, jamais. Está aqui, vamos assinar. É um instituto, uai. Aí, beleza. Aí, reencontrei João Kepler. Aí ele, pô, que legal, como que tá, não sei o quê, papapá. Eu falei, pô, queria saber mais sobre a Bossa. E ele, você deveria começar a investir e tal. E eu tinha começado a olhar sobre EduTech. Por quê? Porque eu tenho um braço dentro da Atom que é de educação. E se você for olhar, as grandes empresas sempre têm uma área de Venture Capital. Antigamente, a gente tinha uma área de novos negócios. Hoje, a gente tem uma área de Venture Capital. Bonito ser Venture Capital. Exato. Corporate Venture Muito Capital. melhor, inclusive. Porque quando você monta uma área de novos negócios dentro da sua empresa, você tem um puta time para olhar um monte de negócios e ficar perdido. Quando você tem uma área de Venture Capital, você se conecta com outras startups. E isso, eu brinco que é uma oxigenação do cérebro, né? Porque você vai receber um monte de pitch, um monte de ideia, um monte de coisa que está acontecendo. E como a minha empresa tem esse braço de educação, primeiro, não era nem porque eu tinha dinheiro e eu queria investir em outras coisas. É porque eu via a necessidade de melhorar uma área educacional dentro da Atom. E daí eu falei, cara, eu quero ver o que está acontecendo. Aí tinha um pool de EdTech. Eu falei, cara, quero entrar lá. E daí, na liderança, Janguier, Atmo da vida, só os caras grandes. Eu falei, nossa, é aqui que eu tenho que estar, porque eu tenho que olhar o que eles estão olhando, né? Se os caras da educação, que são maiores do que eu, estão olhando essas empresas, eu tenho que olhar também. E daí eu comecei a investir, daí eu peguei gosto, né? Aí fui para o pool de esportes e saúde, aí percebi que no comitê só tinha eu de mulher, aí a gente lançou o Pool Ladies, onde o comitê são só mulheres, que as meninas estão aí, ó, maravilhosas aí. Por quê? A gente percebia que precisava mudar um pouco isso. Só que daí eu investi através da Bossa, que inclusive, gente, é maravilhoso para quem está começando a investir. Por quê? Porque ela vai fazer ali o processo, ela vai avaliar, ali no comitê a gente vai decidir se vai investir ou não, mas tem um comitê, tem outras pessoas. Você não está investindo sozinho. Aí, quando eu fui para o Shark Tank, fui convidada para o Shark Tank, e daí o negócio pegou. Porque daí eu tive que aprender a investir sozinha, tomar uma decisão e dar mentoria para aquela galera, porque o povo não quer só o seu dinheiro, quer o famoso Smart Money, que é a sua mentoria, que é a sua habilidade, que é o seu conhecimento. E daí montei uma aceleradora, montei todo um trabalho para ajudá-los, né? Então, assim, eles devem estar por aí também. Aê! Em peso sempre. Trouxe plateia, essa é boa. Você viu? E se ninguém gostar, eles aplaudem. Então, fiz um terrorismo, inclusive, com eles. Ó, estou investindo em você, gastando meu tempo, meu dinheiro, você tem que dar certo. Porque daí entra um ponto bem importante. Para ganhar dinheiro, eu faço isso na bolsa e não falo com ninguém. Para investir em startups, para investir em outros negócios, você tem que estar disposto a doar o seu tempo, a, de fato, colaborar com aquelas pessoas, porque não é fácil. Nenhum relacionamento é fácil. Você imagina tendo um monte de sócio. Hoje são 22. Eu brinco 22 filhos. E não me perguntem qual eu gosto mais, já vou deixar aqui claro. É igual perguntar para a mãe. Então, assim, foi um trabalho mais árduo disso, organizei minha agenda, porque você tem que colaborar com o outro. E daí é uma coisa que eu estou apaixonadíssima. Porque eu acredito que, de fato, isso daqui que vocês estão fazendo, que muda o nosso país. É, de fato, não só pensar, pô, eu ganho dinheiro, mas como que eu coloco isso na vida de outras pessoas? Como eu que construí riqueza, consigo colocar para outras pessoas? E se não fosse a Bolsa, eu não ia ter dinheiro para investir neles.
Então, eu acho que é todo um processo de aprendizado que foi ao longo da minha jornada. Depois você vai ter que dar umas dicas de investimento aí. Gustavo, eu vou deixar. responder essa pergunta. Por favor, Joaquim. Vou responder através do storytelling. Interessante, né? Você responder através do storytelling. Ninguém investe sem antes ter dinheiro para investir ou sem ter mentalidade de investimento. E eu não tinha nem dinheiro nem mentalidade de investimento. Mas aí, quando eu deixei Rondônia, saí de Pimenta Bueno, que eu, Paraíba, Naviraí, no Mato Grosso, 10 anos me mudei para Pimenta Bueno. Lá eu trabalhei de garçom, de office boy, trabalhei de vendedor de lojas, de roupas em lojas e até de locutor infantil do programa O Ouvinte é Quem Manda. Ligue para cá, peça a sua música e ofereça a sua amada. Voz do locutor, né? 14 anos terminei o primeiro grau lá, eu vou responder essa pergunta no Storytelling, que é interessante. 14 anos terminei o primeiro grau lá em Pimenta Bueno, não tinha segundo grau. E aí meu pai não podia pagar meus estudos em Porto Velho ou Cuiabá, que só tinha lá. Eu que já tinha meu dinheirinho, que eu trabalhava, né? Trabalhava locutor, office boy, e tinha feito aquele curso de datilografia. Quem fez aqui aquele curso de datilografia, a STFG, aquele curso mudou a minha vida. Peguei minha mala com 14 anos, meu amigo, e me mandei para o Nordeste, porque meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor com ele, vê? Falei, não, meu pai, eu quero mudar esse status quo, essa situação difícil, mediana, né, para não dizer medíocre, porque ele trabalhava, sem demérito dos agricultores, né, mas trabalhava de peão de fazenda, ganhava um salário mínimo. Peguei minha mala, me mandei para o Nordeste, procurei um tio meu lá, e aí, graças ao curso de datilografia, o tio me deu um emprego. Eu queria ser médico, mas aí comecei a trabalhar com ele, que ele era advogado, me apaixonei pelo direito, e aí passei 3 anos trabalhando e estudando de noite. Consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. E aí me formei em direito. O primeiro empreendimento formal que eu montei foi uma empresa de cobrança, que quebrou. Antes de me formar, eu montei a Praxis Cobrança, e ela quebrou. E aí eu me formei, montei outra empresa de cobrança, porque a gente começa, erra, aprende com os erros, e aí recomeça, porque grandes personalidades da história recomeçaram. Inclusive Deus, que é o maior empreendedor do mundo, recomeçou. Então, porque nós, simples mortais, não podemos recomeçar, inclusive no mesmo negócio. E aí eu recomecei com outra empresa de cobrança, e ela quebrou de novo. Quebrou de novo, mas quebrou não foi por conta de falta de gestão, foi por conta da situação econômica. E aí eu decidi ser juiz federal, decidi, tracei uma meta e passei 3 anos estudando 6 horas por dia e passei no concurso, depois de reprovar em diversos concursos. Mas voltando, como é que eu investi nessa empresa de cobrança? Eu já era estagiário, né, quase advogado, e advogava para uma empresa de imóveis. E eu pedi para Valderiço, devo isso a ele até hoje, será que você pode me vender os móveis fiado? E ele me vendeu os móveis, eu montei a empresa de cobrança com todos os móveis que ele me vendeu, vim pagar muito tempo depois. Então, o primeiro investimento, me ajudaram, né? As pessoas me ajudaram para eu fazer esse investimento. Passei no concurso para juiz federal, só que eu queria empreender, eu já tinha aquela vontade de empreender. Passei 1 ano e pouco como juiz federal do trabalho, só que eu ia ter que morar no interior. Eu estava titular da vara na capital Recife, mas quando o titular voltasse, que eu estava substituindo o titular, enquanto o titular real voltasse, eu ia ter que morar no interior, ia ter que ficar pelo menos uns 6 a 8 anos, por exemplo, lá em Cabrobó, lá em Pernambuco. E o meu sonho de empreender? Foi aí que eu tive a coragem, a ousadia de pedir exoneração. Mas antes, porque o empreendedor não é bobo, né? Eu passei no outro concurso que não precisava ir morar no interior. Foi aí que eu investi num outro sonho meu, que já era um sonho de empreendedorismo educacional. Eu criei um cursinho para concurso. Peguei o dinheiro do salário de procurador e investia tudo lá, pessoal. Tirava o dinheiro da feira, já era casado e investia tudo lá. Então, o investimento já veio do que eu ganhava como procurador do Ministério Público da União. E aí, o negócio foi crescendo, eu comecei ensinando, só eu. Eu ensinava 5 matérias. Veja a ousadia do empreendedor. Porque a gente fica pensando que empreendedorismo é só criar empresas. Não. Você pode empreender em diversos setores, em diversas atividades.
Agora, antes de empreender empresarialmente, a gente ensina que você tem que empreender na vida. Você tem que acreditar em você. Você tem que dizer para você que você é o maior empreendedor da sua história. Tem que acreditar, tem que fugir das crenças limitantes, dos padrões negativos, tem que achar que é possível sonhar, transformar seu sonho num projeto de vida e aí lutar para realizar. E foi assim que aconteceu comigo. Você tem que dizer para você próprio que não interessa de onde você venha, o que interessa é para onde você quer ir. Não interessa o que fizeram com você, a sua história do passado, o que interessa é o seu futuro. E aí, meu amigo, eu tracei metas e montei o meu empreendimento formal, que foi o Birô Jurídico Curso para Concurso. Mas já investi como? Como é que eu investi? Com dinheiro de procurador. E aí, meu amigo, eu vi, o empreendedor ele é perspicaz, ele tem uma certa sagacidade. E aí eu vi que lá em Pernambuco só existia 4 faculdades de Direito. 4, uma demanda absurda. Eu era professor de Direito, ensinava 5 matérias no cursinho, era professor de cursinho para concurso, né? Eu preparava os advogados para serem juízes, procuradores, promotores, delegados. A última turma do cursinho que eu ministrei aula, uma turma de 150 delegados aprovados, a minha turma, com outros professores que eu convidei, nós aprovamos 129 delegados. A última turma do cursinho que eu criei, Birô Jurídico. Era um bom curso. Foi aí que eu descobri que a demanda, né? Porque você não vai criar uma startup se não tiver demanda, você não vai criar uma empresa se não tiver uma dor para resolver, e você tem que ver o tamanho da dor para criar uma solução. Não adianta criar uma startup para uma dor pequena, não é? Uma pequena dor, você tem que criar uma startup para resolver dores grandes, não é? Para resolver demandas grandes. E aí eu vi que só tinha 4 faculdades de Direito lá em Recife. Eu falei, meu amigo, isso é um grande filão. E aí eu dei entrada nos projetos do MEC com o meu salário, passei 3 anos lutando, meu salário era o investimento, meu salário. Passei 3 anos lutando, 3 anos depois, todo mês eu ia no MEC lá, com o meu dinheirinho de salário de professor também, já do cursinho, saíram as portarias e a faculdade de Direito lá em Recife, que era uma grande demanda. Comecei com 480 alunos, todo semestre dobrava. Todo semestre dobrava. E aí é uma história muito longa, né? Mas eu quero concluir dizendo que todo semestre a faculdade dobrava, com 5 anos, eu criei do zero, com 5 anos a faculdade já tinha 20 mil alunos, só em Recife, já tinha um EBITDA de quase 40 milhões de reais, já tinha um valuation de 500 milhões de reais, e aquilo que Kepler ensina, geralmente você cria com 5 anos, você traz um investidor. Foi aí que eu tinha recursos, já tinha recursos no caixa, mas eu sabia que eu tinha que crescer mais rápido. E aí vale a modelagem, a chave da modelagem. Eu vi uns colegas meus, por exemplo, Antônio Carbonari Neto, que é lá do Instituto Êxito, levar a empresa dele educacional, a Anhanguera, a faculdade educacional dele, para a Bolsa de Valores. Eu vi antes ele trazer um fundo, que foi o Fundo Pátria. Eu falei, meu amigo, se ele pode, eu também posso, porque a modelagem é isso. A modelagem é você seguir os passos daqueles que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade. Eu comecei a modelar Carbonari, eu tinha caixa, né? A empresa já valia 500 milhões o valuation, mas eu falei, eu vou trazer um fundo. E aí você pode trazer um investidor anjo, ou você pode trazer os fundos de investimentos, que é os fundos sementes, né? Ou você pode trazer os venture capitals, e se você conseguir trazer um private equity, você pode escrever o seu livro, né? Que é investimento de 50 milhões para frente. Eu captei exatamente 50 milhões de reais isso em 2007. E aí eu pude escrever meu livro. Então, fui atrás de investidor para poder fazer crescer o negócio. E aí, com esse recurso e com o recurso de caixa, eu comecei a comprar outras faculdades. Comecei a investir e criar outras instituições orgânicas, de forma orgânica. E aí, 5 anos depois, a gente se preparou com todos aqueles requisitos de governança, de compliance, de gestão, até ISO 2001, 2009, nem me lembro mais, eu coloquei na empresa educacional, 5 anos um private equity, mais 5 anos a gente já tinha um valuation de 2,5 bilhões. E aí eu falei, agora está na hora de ir para a Bolsa de Valores. Veja a ousadia, a coragem do sertanejo. A gente tem que
ser empreendedor raiz e ter coragem, ter ousadia, tomar riscos, não é isso? E aí eu fui, depois de um ano de muita luta, de muito trabalho, aí fui para a Bolsa de Valores. E depois disso aí veio a liquidez por conta de quê? Por conta do investimento primário e secundário. Na Bolsa de Valores, 50% foi primário, 50% secundário. 50% para o bolso, 50% vocês sabem muito bem disso, que são investidores ou são startupeiros. E aí eu montei um family office chamado Epitixa. Hoje a gente investe em dezenas de startups. Se vocês querem ter contato com a minha equipe, basta entrar em contato comigo. Se vocês têm diretor aqui, que a gente investe em boas ideias validadas, que chama-se Epitixa, boas ideias validadas, escaláveis, não só escalonáveis, e que tenha propósito, que tenha missão, que tenha razão de existir, porque a gente não pode só pensar no dinheiro, o dinheiro tem que ser consequência de propósito, o dinheiro tem que ser consequência de causa. E aí a gente investiu no Bossa Nova e hoje estamos juntos nessa trilha, nessa jornada maravilhosa, chegando a 1000 startups, criando um evento sensacional como esse e criando inclusive um bank, o Bossa Bank, né, que vai ser um grande empreendimento financeiro. Pode ficar certo disso. Então, isso, através do Storytelling, eu contei resumidamente a minha história de investimento. Mas estou começando a minha vida agora, viu, pessoal? Estou começando a minha vida empreendedora hoje. E vou criar, eu e Kepler e outros colegas, nós vamos criar mais muitos negócios bilionários. Estamos atrás de sócios. Quem quer ser sócio da gente? Estamos aí, estamos juntos, hoje e sempre. Olha, como bom jornalista, então eu já vou sair daqui com notícia, é isso? Mas, legal, então, aproveitando que vocês falaram aí dos investimentos e tal, e de startups, como que vocês estão vendo o momento atual, né, de investimentos em startups? O cenário, que segmentos, que áreas que vocês entendem que tem mais oportunidades, tanto para quem quer montar quanto para quem quer investir? Ano passado o mercado brasileiro chegou a 10 bilhões de dólares, né? Esse ano tem todas as incertezas globais e no Brasil tem gente falando que pode cair um pouco, que pode ficar igual o que estava no passado, mas como que vocês enxergam aí as perspectivas e tendências para Venture Capital e investimento em startups? Carol, quer começar? Bom, eu acho que a gente está num grande momento, né? Num grande momento para empreender. Para empreender, especialmente o empreendedorismo empresarial e em startups. A gente está saindo de uma pandemia, estamos entrando numa nova fase, estamos entrando numa nova era. A gente tem recebido lá boas ideias, bons empreendimentos lá no Epitixa, mas também temos recebido muita coisa ruim também, né? Muita coisa ruim. Eu acho que é de extrema importância que o startupeiro, que o empreendedor, ele procure criar coisas que gerem valor, né? Gerem valor não só para ele, mas valor para a sociedade, para a comunidade onde ele está inserido. Procure se cercar das principais características dos empreendedores de sucesso para poder ter sucesso, para poder fazer o seu negócio prosperar. Muita gente entra com a cara e a coragem, como eu entrei no passado, mas que não procura se transformar num empreendedor premeditado, preparado. É de extrema importância que para você fazer a sua startup crescer, que você adquira algumas características. Em primeiro lugar é o conhecimento, né? Não estou falando de conhecimento acadêmico aqui não. Estou falando de você procurar conhecer o seu produto em sua inteireza. Estou falando de você procurar conhecer o seu serviço que você vai oferecer, conhecer a concorrência, né, em detalhes, você procurar conhecer o mercado, inclusive os negócios conexos com o seu negócio, com a sua startup. É de extrema importância. Segundo lugar, que você busque se cercar de gente competente. Mas como é que eu sou uma startup, estou começando agora, não tenho dinheiro para contratar gente competente? Meu amigo, aí você precisa de gente para fazer o negócio crescer, para fazer a startup crescer. Aí você tem que ir pelo sistema da partnership. Aí você vai ter que dar equity, você vai ter que chamar gente boa,
porque eu digo que o pior negócio, a pior coisa que um empreendedor pode fazer é ser o técnico, ser o empreendedor e ser o administrador ao mesmo tempo do negócio. E tem muitas startups que começam e não dão certo, porque o cara é um bom técnico, ele é um bom técnico em alguma coisa, vamos dizer, ele é bom em fazer bolo, sou ótimo em fazer bolo, faço bolos maravilhosos. Aí começa um negócio de bolo, uma bolaria, né, sei lá o nome, e aí ele vai ser técnico, ele vai ser empreendedor, ele vai ser administrador, e não busca trazer as pessoas para ajudar a empresa dele a crescer. Na medida em que ele teve a ideia de criar um empreendimento, ele se transformou num empreendedor, ele tem que deixar de ser técnico, e aí ele vai ter que contratar o técnico, e aí ele vai ter que contratar o administrador, e se ele não pode contratar, o que é que ele faz? Ele chama especialista na área da equity, vai ter que implementar o sistema de partnership para poder ter gente boa, porque cercar-se de gente boa é outra característica essencial do empreendedor de uma startup de sucesso, né? Ele tem que viver constantemente na busca pela eficiência, né? Começando, geralmente o startupeiro, ele começa, aí já joga uma rodada de captação de recursos, capta o recurso, acha que já está rico, aí já começa a afrontar o princípio dos nossos pais, o princípio dos nossos avós, de que apurado é lucro. Apurado não é lucro não, meu amigo, apurado não é lucro, né? Então, tem que viver em constante busca pela eficiência e outras características essenciais, mas eu acho que realmente nós estamos entrando numa era em que os investidores estão atrás de bons negócios, está tendo dinheiro, inclusive dinheiro do exterior, que está chegando, né? Dinheiro do exterior, próprio dinheiro interno aqui, tem muita gente com liquidez querendo investir, então eu acho que é um bom momento de criar e também de investir em bons negócios. Carol, o que você... Perfeito. Eu acho que assim é bem importante de contextualizar, né, como é que a gente está de mercado nesse momento, né? Então a gente teve aí sempre, né, uma característica aqui no Brasil de taxa de juros alta, onde a renda fixa sempre foi muito atrativa para o investidor brasileiro sempre foi muito medroso na hora de investir, né? Grandes bilionários não estavam interessados em tomar risco. E é por isso que, inclusive, a Bolsa não era tão atrativa, por isso que o mercado de startups não era tão atrativo para o investidor tradicional brasileiro. E quando a gente teve o cenário, um pouco antes da pandemia, a taxa de juros já vinha caindo, veio para 6%, e a pandemia acelerou isso, veio para 2%, é óbvio que a renda variável ela entrou no radar dos investidores. E isso fez com que acelerasse o número de investidores na Bolsa e também no mercado de startups, etc. Ou seja, o investidor, o empresário que antes não queria tomar risco, ele está mais aberto a isso. E daí a gente trouxe esse público novo, né, de grandes bilionários e grandes empresas listadas na Bolsa, inclusive, que não tinham uma área para investir em Venture Capital, que não tinha esse tipo de preocupação ainda. E isso aconteceu durante a pandemia e intensificou muito. E é até interessante de falar, já discuti algumas vezes em relação a isso com o João, que quando começou esse movimento, né, antes o investidor ele era assim, aclamado, né, a startup falava, meu, é você mesmo, porque o dinheiro era mais escasso. Hoje não, ele olha para a tua cara e fala assim, não, eu não gosto tanto de você, eu gosto mais dele. Então, ou seja, está muito mais fácil para quem está montando um negócio e tem um bom negócio, encontrar um investidor que dá match com ele. E daí é muito importante te falar do famoso smart money, né? Então, de você buscar um investidor que tem a ver com o teu propósito, que pode acelerar teu negócio. Então, uma tendência, né, é igual a gente costuma dizer sobre conhecimento, né? Uma mente que expande nunca mais retrai. Uma pessoa que aprende no mercado de risco, de verdade, porque, na verdade, todo mundo toma risco aqui, né? Acordou, saiu da cama, você tomou risco. Você acha que você não toma risco, você toma. Então, ou seja, todo mundo já tomava risco, mas as pessoas estão mais dispostas. E elas aprenderam a fazer uma gestão do risco. Então, as empresas estão mais dispostas, os fundos estão mais dispostos e os investidores, pessoa física, também. O maior exemplo disso é, de novo, o sucesso de um evento como esse. A quantidade de investidores, pessoas físicas. Tenho muitos amigos que não estão na Bolsa e que começaram a investir em startups. Ou seja, e se você for ver, é até um grau de loucura, né? Porque é muito mais arriscado, né, você investir na startup do que numa empresa de capital aberto. É mais difícil uma empresa de capital aberto ir à falência. Mas é interessante de mostrar esse movimento. Então, isso aconteceu internamente, mas daí entra um grande ponto também, pessoal. Todo mundo reclamando do preço do dólar lá em cima e etc. Lembre-se que isso é excelente para quem quer captar investidor. Porque nunca também foi tão olhado o mercado brasileiro. E como a gente amadureceu,
hoje a gente tem processos como esse, empresas como a Bossa, a gente tem fundos de venture capital muito mais bem estruturados, é óbvio que entrou muito mais no radar do investidor estrangeiro o país. Porque até então ele falou, não vou investir ali não, porque eles são muito desorganizados. O que realmente é startup? Porque existe até uma confusão mental. Tem gente que é PME e acha que startup são modelos diferentes. Então, é importante dizer que o amadurecimento do nosso país como um todo está trazendo também um olhar do investidor para cá. E daí eu falo com propriedade, né, porque eu tenho contato com grandes fundos americanos, e eles falam, me apresenta negócios. Fundos grandes que precisam colocar dinheiro. Eu vim até no caminho falando com o Carlos sobre isso, de grandes fundos que estão olhando para o Brasil e que estão com muita grana. Então, ou seja, eu acho que uma coisa também importante da gente colocar aqui, se você tem uma startup ou se você quer captar dinheiro também, olhe com muito carinho, pega o dinheiro dos gringos, traz para o nosso país. É isso que a gente vai mudar o nosso país. A gente precisa trazer. Ajuda o dólar a baixar. Exato. E não é só ajuda o dólar a baixar, que isso é ótimo também. Mas ajuda a colocar mais dinheiro no nosso país. Eu acredito no nosso país, eu sou apaixonada pelo Brasil, eu acredito que se todo mundo aqui falar sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, mudou o país. Então, ou seja, se a gente começar a falar, cara, vamos pegar o dinheiro lá fora, já que eles estão dispostos a pagar, vamos pegar ele lá fora e vamos trazer para cá. E daí, inclusive, o teu valuation vai ser mais fácil de argumentar, porque o teu valor é outro. Porque ele já está descontado, porque o dólar já está na altura. E daí, pessoal, para quem está começando, para quem está olhando, só cuidado. Janguê falou que está recebendo muita coisa ruim também, né? É assim, eu vou falar que eu estou recebendo muita coisa boa, principalmente no Shark ali, eu estou até com um problema bom, assim, né? Cada temporada eu estou aumentando a família. Lá assim. é selecionado, né? Não, tá muito bom. Mas eu fiz também esse crivo. Você fala, Carol, eu quero te fazer um pitch. Gente, as inscrições do Shark Tank estão abertas, você passa por lá, porque eu não vou ter tempo de avaliar de fato, e daí eu corro risco de perder o tempo dessa pessoa. Esse é um ponto importante. E presta atenção, cuidado com valuation. Você quer de verdade um smart money, um investidor do teu lado? Então você tem que valorizar o passe dele também. A minha hora também custa, a hora do Janguê também custa. Então, ou seja, você quer meu dinheiro, mas você também quer meu tempo. Você também quer a minha rede de contatos. Eu brinquei até num episódio do Shark, né? O cara estava negociando com o Apolinário. Eu falei, filho, você acabou de pedir o celular dele, a agenda do telefone dele, e você não quer pagar por isso? Olha quantos anos ele demorou para fazer esse networking. Então, esse pensamento. Eu recebi, inclusive, um pitch recente de um banco digital, já com uma referência no Nubank. Eu falei, cara, mas peraí, que valuation que você está comparando aqui? Cuidado. Tá usando o comparável do Nubank? Não, já estava assim, olhando, não, mas olha o caso do Nubank. Só que cuidado, porque, por exemplo, a Empíricos, uma casa de research, abriu venda no Nubank. Então, ou seja, qual valor você está olhando? Você vai conversar com alguém que é investidor, ele vai falar assim, mas peraí, que análise que você está levando em consideração? Então, não é porque o mercado está aquecido, cuidado para não vender caro o negócio, porque depois você tem que entregar. E você vai ter que conviver com aquela pessoa, olhar na cara dela e falar assim, lembra que eu te prometi que a gente ia faturar 10 milhões esse ano? Então, deu 10 mil. Pô, não dá. Não dá para viver de sonho. Então, esse amadurecimento também é importante. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a educação, que tanto quem está entrando, quem está aí começando sua startup ou seu modelo de negócio e está buscando investidor, quanto os investidores. Também, pessoal, o investidor que está saindo aí comprar, não sai pagando qualquer preço que vocês estão inflacionando o mercado. Não, e não vai também pedir 30%, Carol. 35% da empresa de cara. Exato, né? e daí o cara vai falar, pô, daí já de cara você não está dando espaço. Quando o cara entra lá, e já aconteceu até no Shark, né? Pô, fulano entrou por que preço? Até do João, a pessoa tinha sido investida pelo João na primeira rodada, a segunda. Ele estava me oferecendo na quinta rodada. Eu falei, desculpa, mas não gosto de comprar caro, eu gosto de comprar barato. Ô, Gustavo, Carol falou, só para complementar, que Carol falou sobre o Shark Tank, né, que ela investe lá. Não sei se vocês sabem, a gente tem um programa, né, eu sou o controlador do programa, na Record, que é Batalha das Startups. Alguém aqui já participou, não? Alguma startup? Então, a gente está convidando vocês, pronto, para participar desse nosso programa, que eu sou o presidente do conselho e o sócio majoritário da empresa, Batalha das Startups. E agora estamos criando também lá o programa Batalha dos Investidores. Veja que interessante. Para participar do Batalha das Startups, vocês vão ter que se aplicar. Geralmente, na última temporada, 500 startups participaram. Foram selecionadas 32 para participarem do programa e já teve o vencedor, né? E essas 32 são aceleradas pela nossa aceleradora, que é a Inova Hub, certo? E agora no Batalha dos Investidores, os investidores, que eu serei o âncora, nós teremos mais 3 ou 4 investidores,
os investidores é que vão batalhar para investir em vocês. Então, aquelas startups selecionadas vão vir e vão escolher o investidor. Então, fique ligado que está para ser lançado aí o Batalha dos Investidores. Gente, o João já está ali, já está me sinalizando aqui, o papo está ótimo, mas infelizmente João tá mandando a gente vai acabar, ter que encerrar. Não? Liberou? Ah, ótimo. Mais 2 horas de quadro O chefe aqui. liberou. Não fala isso, faz isso comigo, não. Pode É que o continuar. Janguier Mais investiu na 5 bolsa, minutos. a gente ganhou mais 5 Presta minutos. atenção. Tá vendo a Obrigado. vantagem de estar do seu lado, Janguier? Gustavinho, preste atenção. Quem decide são eles, pô. Eles que Quem perguntam quer para que eles. continua ou quer que para? Continua, então tá bom. Tá vendo, ó? Nossa, Então, mas toca que- aí, velho. eu achei meio desanimado esse negócio. Beleza. Eu pergunta de novo, que eu achei meio desanimado. Você aí. sabe, Como é que é? Gustavo, você sabe quanto custa O uma Quero tá hora da desanimado, Carol e viu? do Janguier? Ei, Jang, sabe quanto custa uma hora da Carol e do Janguier? Caro, pô. Então, Aproveitar, cobraram cara. caro o cachê, então vamos aproveitar, né não? Não, é engraçado, você estava falando essa coisa de receber Mas pitch. o evento está pagando um cachê alto, pessoal. Mas a gente cobra também hora extra. Olha, vocês estão ganhando, eu não tô, não, vou ter que conversar aí. Cadê o Ô, meu? Gustavo, continua aí, porque eu tô ganhando por hora extra, vai. Não, mas você estava falando de pitch. Outro dia eu recebi um cara, não, tem uma ideia inovadora que vai revolucionar o mundo, mas eu cobro 3% dos ganhos futuros para poder falar dessa ideia. Quase que eu soltei essa cara, eu cobro 10 pelo meu tempo de ler esse tipo de mensagem, né? Falar um pouquinho dessa coisa do approach, assim, de como chegar, né? Como fazer o pitch, como se apresentar para o investidor. Porque, assim, muita gente não tem esse tato por não saber, por nunca ter feito, ok, beleza, mas tem gente que é picareta mesmo e né, vai de qualquer jeito. Como fazer esse Em approach? relação ao pitch é interessante, né? Tem gente que chega lá e quer contar a história toda, né? Claro que você tem que ter emoção, tem que ter paixão pelo negócio, porque é a primeira coisa que eu olho no investidor lá na Ipitish. No Bossa Nova não, porque a gente tem um time grande, enorme lá que faz a análise. Mas a primeira coisa que eu olho no empreendedor é se ele realmente criou com paixão, se ele tem brilho nos olhos, se ele tem amor, se tem tesão, e se quer continuar no negócio, ou se não está criando um negócio para vender e depois cair fora. Não. Quando eu vejo realmente que o cara tem amor, tem tesão no negócio, e que acha que o negócio vai salvar o mundo, aí sim, aí eu chamo a minha equipe e mando ver aqueles outros requisitos. Claro que o pitch tem que ser curto, tem que ser objetivo, você tem que ter tudo na ponta da língua, você tem que saber tudo sobre a sua empresa, sobre o seu sonho, como é que você vai transformar o mundo realmente, mas você tem que ter os dados. Eu tenho lá uma lista de 13 itens. 13 itens quando vou fazer uma análise de uma startup. A minha é muito subjetiva, né? Começa pelo empreendedor. Mas depois vem aqueles requisitos que todo mundo sabe, né? Se o negócio foi criado, como foi criado, por que foi criado, se tem a dor para resolver, se a dor é pequena ou grande, se é alta ou se é pequena, se a demanda é pequena ou se é grande, né? Se é produto, se é serviço, se é local, regional ou se é até internacional, né? Se já tem investidores, se não tem investidores, qual é o time? O time é de extrema importância na vida de uma startup. Daí eu dizia aquilo inicialmente para vocês. Startups com uma pessoa só, o investidor olha assim e fala, pô, como é que esse cara vai... Time é de extrema importância, né? Time é tudo. Se você quer ir rápido, pode até ir só, né? Se quer ir longe, tem que ter time. Eu digo o seguinte, isso não é minha essa frase, eu digo que se você quer ir rápido e quer ir longe, você tem que ter time, pessoal. Daí a importância de você ter time. Então, a gente tem lá pelo menos 13 itens que a gente anota, que são itens objetivos. Né? Valuation, o seu valuation é real, é correto, ou você chega aqui achando que criou algo que vai mudar o mundo e que já vale bilhões de dólares. Né? Você tem que ser realista, não pode chegar lá, senão o cara vai sorrir da sua cara. Né? Você tem que ser realista. Então, uma série de... Carol também deve ter uma listinha de objetiva. Eu vou pelo lado subjetivo. Porque, inclusive, lá no Epitixa, né, na nossa Family Office, que a gente já investiu em dezenas de startups, o meu time fica dizendo, vamos fixar a tese, porque vocês sabem que tem a tese e tem um time. Geralmente, o investidor fica 5 anos, ou não, ou mais. E qual é a tese? É educacional, ou é saúde, ou é agrotech, ou é fintech, ou é...
eles querem fixar. Eu não, eu quero saber se o negócio é um bom negócio, se serve para resolver dores, se realmente é um negócio escalável, se tem capacidade de ser um grande projeto empreendedor. Por isso que eu não fixei tese lá na Ipticha, não. Está aqui o meu diretor que não me faz mentir, não me deixa mentir, porque eu digo, qualquer negócio que seja bom pode trazer para cá. Eu quero analisar. E peço que todos analisem. Mas eles querem fixar a tese. Claro que é importante que tenha tese. Eu, particularmente, eu vejo o olho, vejo o objetivo, vejo o propósito, vejo a causa, vejo a missão, e se o negócio é bom. Pode ser negócio do Agratec, pode ser da Fintech, pode ser educacional. E, claro que a gente tem que ter foco. Foco é de extrema importância, mas foco naquilo que você vai gerir, né? Quando você vai implementar a gestão, você tem que ter foco. E foco não quer dizer que é investir só num negócio, não. Mas negócio que tenham sinergias juntas. Mas se você é apenas investidor e se o empreendedor vai ficar no negócio, vai tocar com a equipe, com o time, daí eu digo que a tese é de só menos importância. Bom, acho que primeiro de tudo é importante de falar sobre o pitch, né? O que é o pitch? Né? Você tem que saber com quem você está falando. Eu acho que assim, é tomar um pouco de cuidado. Eu vejo muitas pessoas falando como se existisse uma receita de bolo para fazer um pitch ideal. Ah, tem um monte no Google, você acha ali. Não é isso? Não tem como ser. Porque você tem que saber com quem você está falando. É uma comunicação. Eu gosto muito do Shark justamente porque o pitch tem tempo ali para acabar, né? Então, você tem que treinar para você falar ali. E o pitch que eu menos gosto quando eu vejo é justamente quando ele é muito genérico. Eu quero saber, mas espera aí, dos 5 aqui, qualquer um serve? Isso já me incomoda um pouco, porque eu falo, cara, você está falando comigo? Você gostaria que eu estivesse no seu negócio? Então, ou seja, já é a primeira pergunta, né? E a segunda coisa, é muito importante, eu quero estar no seu negócio, então eu preciso comprar a causa daquele empreendedor, eu preciso me apaixonar pelo que ele está falando, pelo que ele está fazendo. E eu concordo muito com o Janguei, que é de olhar a pessoa. Pô, eu estou fazendo isso porque eu acredito no meu porquê. Eu gosto muito do Simon Sinek, né? E eu acho que começa por aí. Comece pelo porquê. O melhor livro que existe. Eu dou ele para todo mundo. Por quê? Se você entender o porquê, o que você está fazendo, obviamente, é mais fácil de você vender aquilo. Você acredita e você vai fazer o que precisar fazer para dar certo. Essa tal da resiliência e tudo mais, vem disso, de você ter uma clareza do que você está fazendo. Aí quando a pessoa fala, não, eu tenho esse negócio aqui que eu estou te trazendo, mas eu tenho mais 4 aqui. Fala, obviamente, se algum ali der ou muito certo ou muito errado, eu corro o risco dele tentar salvar o outro. E daí é gestão de risco. Não é porque eu não acredito naquela pessoa, mas é porque eu tenho que também avaliar o risco do investimento que eu estou fazendo. Então, ou seja, por que eu vou ajudar você, sendo que tem uma outra pessoa ali que está super focada, que quer de fato fazer aquilo acontecer e que quer uma oportunidade e que quer de fato o smart money. Então, acho que é muito clareza disso quando você vai falar. E daí, gente, daí sim entra a parte técnica do negócio, de você ter um problema, você trazer uma solução e fale dos números, pelo amor de Deus. Nossa, quando a pessoa fala, não, mas a Carol fala que ela é do mercado financeiro. Óbvio, eu sou do mercado financeiro. Estou 17 anos, eu estou olhando o número. Se eu não estiver olhando o número, eu rasgo toda a minha história. Eu estou falando, não, coloca o dinheiro onde você quiser. Gente, isso chama ONG. Isso não chama investimento. Então, ou seja, para a pessoa pegar o teu dinheiro, ela tem que te mostrar os números, ela tem que ter estudado. Aí a pior resposta que eu dei é aquela assim, mas eu não sou da área de finanças. Pô, mas pega alguém que é da área de finanças e decora e traz os números. Porque senão você não vai conseguir tomar decisões inteligentes. Como que você vai conseguir fazer o teu negócio de fato prosperar? Então é muito importante, na hora de fazer o pitch, pense sempre com quem eu estou falando, com quem eu estou comunicando. Pitch tem que ser objetivo. Outro dia eu recebi um pitch de 150 páginas, eu não sei quem que está esperando que eu leia. Eu acho que eu posso cobrar por slide lido. Então, ou seja, é loucura você imaginar isso. Então, cara, é isso, eu preciso me apaixonar para eu estar disposto a te ajudar. E daí, de fato, olhar os números, etc., vai ser consequência. Agora, um ponto bem importante, pessoal, eu vou sempre olhar se eu consigo colaborar com você. Porque, de novo, só para ganhar dinheiro, eu ganho na bolsa sem falar com ninguém. Então, ou seja, se eu vou te ajudar, se eu vou dedicar a minha hora, eu preciso também entender que eu posso colaborar com você. Porque se eu tiver que aprender para te ajudar, também não vai funcionar. Então, é ter esse tipo de clareza. Eu acho que um ponto bem importante é cuidado. Muita gente está fazendo pitch para todo mundo. Então, antes de ir para uma reunião, antes de ir para fazer realmente uma captação, pense, quem vai estar nessa banca? Com quem eu estou conversando? Qual o propósito dessa pessoa? E hoje não é difícil você conhecer a história dos investidores, né? O Google está aí para isso.
Se você me acompanhar um dia no Instagram, você sabe tudo que eu gosto e que eu não gosto. Então, ou seja, fica fácil, inclusive. Até deram essa dica ontem. Falou, você que vai para o Shark Tank, passe uma semana acompanhando o Instagram da Carol, que vai ficar fácil de você fazer argumento. E é uma verdade. Hoje a rede social está aí para você conhecer as pessoas. Mas eu nunca ouvi falar. Gente, olha o Janguier, está 24 horas conectado. É muito fácil de você entender o perfil dele. E o que ele acabou de contar, tudo que brilha os olhos dele. Mas se você for no Instagram dele, todo dia ele repete isso. Então fica fácil de você saber o que brilha os olhos dele. Então acho que essa é o grande lance do pitch. Lembrar, é um argumento. É igual você chavecar alguém. Então você chavecou alguém ali para ela dar atenção para você. E é isso que vai acontecer. Agora, responda rápido, sem pensar. O que é mais arriscado? VC ou day trade? Chama gestão de risco. Eu acho mais VC arriscado do que day trade. Sabe por quê? Calculados. Não, day trade é fácil de controlar o risco. Porque tem uma coisa que chama stop loss. Você limita seu perda. Agora, invista numa startup. Cara, você colocou o dinheiro, é all-in ali. Você vai até dar certo o negócio. Por isso que eu falo, esse negócio de, é normal falir. Pelo amor de Deus. Você começar com esse discurso, eu já saio correndo agora. Não é. Então, ou seja, você tem que fazer dar certo, você tem que calcular seu risco. E o maior erro é justamente, as pessoas pegam dinheiro e daí elas saem torrando o dinheiro para um dia dar certo. Então, por isso que day trade não é tão arriscado, porque tem um stop loss, tem uma estratégia e tem uma plataforma. E o mercado é líquido, né? Então, essa é a grande diferença. Uma série muito legal que está mostrando todos esses ângulos aí é a We Crashed, que mostra a história do WeWork, como o Adam Neumann criou o WeWork e tal, depois como é que a derrocada, né, tá no Apple Plus, tá muito legal, tá muito legal. Ô, Gustavo, vou deixar uma dica aqui com o pessoal, né? A gente tem um mentoring que a gente faz aí uma vez por ano do Instituto Êxito. Para quem não conhece o Instituto Êxito, né, é só se cadastrar lá e você tem uma plataforma cheia de cursos, cheio de conteúdo de empreendedorismo. Inclusive, vocês podem compartilhar o conteúdo que vocês têm dentro da plataforma. E pensa, a melhor coisa que você pode fazer na vida é se juntar com pessoas melhores do que você, que foi o que eu fui fazer, né? Então, vamos andar com um bilionário, daí você transforma sua empresa em bilhão. E daí eu entrei para o Êxito, comecei a entender mais sobre educação, e é o que a gente faz no mentoring. A gente faz uma imersão, que na verdade é 6 meses de mentoria, e depois a gente fica 4 dias em Muro Alto, que também nem só de trabalho a gente vive, então a gente se diverte um pouco lá e faz muito networking, mas são 60 mentores. Então, se você está em dúvida, inclusive, de qual é o investimento ou o mentor que combina mais com você, eu acho que é uma ótima experiência para todo mundo. É um ótimo investimento que vocês podem fazer. Porque, primeiro, é conhecimento. Você vai ter 6 meses ali. E, gente, eu não conheço nenhuma faculdade, mestrado, doutorado, que em 6 meses você vai ter 60 mentores com conhecimentos diferentes. Você fala, eu quero aprender sobre qualquer coisa. Você falar aqui, pelo menos tem 5 ou 6 lá que já fazem, porque a gente está falando de 60. Então, ou seja, tem várias pessoas dessa área, vale muito a pena vocês conhecerem. Quando que é? Setembro? Não, o encontro final é setembro, 14 setembro de acaba, né? Que é o encontro final. Mas já começou, né? O Êxito Mentor já começou. Todas as segundas-feiras a gente tem aulas online. Aulas com 70 empreendedores. Comigo, com o João Kepler, com o Carol, com o João Apolinário, com o Tiago Burnet, com o Pablo Massal, com o Samuel Pereira, com gente de todas as áreas, gente da área de franquia, da área de gestão, de compliance, da área de liderança, ou seja, de todas as áreas para poder acelerar o negócio do empreendedor. Aí eu pergunto aqui, quem é que tem mentalidade bilionária aí? Levanta a mão. Mentalidade bilionária. Poxa, pouca gente com mentalidade bilionária, hein? Quem tem mentalidade bilionária, levanta a mão aí, pessoal. Bilionária. Pois é, eu estou criando um grupo de mastermind para aquelas pessoas que têm mentalidade bilionária, viu? Vai chamar Billion Business Network. Quem quiser participar desse grupo, o grupo de elite, entre em contato comigo, viu? Billion Business Network. Ok? Isso aí. Gente, agora vai ter que acabar. Pô, acho que a retenção aqui foi 100% quase, né? Eu vi pouca gente saindo. Então, obrigado. Acho que o papo foi super legal. Pelo menos para mim foi super legal. Então, acho que o pessoal se divertiu também, aprendeu bastante. Obrigado todo mundo que ficou. Amanhã tem mais. Obrigado, Janguier. Obrigado, Carol, pelo tempo, por todos os ensinamentos aí. Últimos Obrigado recados. A todos, né? Empreendam. É difícil empreender no Brasil? Mas é um país de oportunidades. Empreendam. Agora não basta empreender com a cara e a coragem, não. Se preparem para empreender.
Muita gente fica empreendendo apenas com a cara e a coragem, e não se transforma no empreendedor de sucesso porque não se preparam para empreender. Não procuram conhecer o produto, o negócio, o serviço e se cercar de outras características, certo? Pessoal, eu queria agradecer imensamente, eu acho que essa é a palavra final aqui. Empreenda, estude muito e ganhe muito dinheiro, porque esse país precisa realmente que as pessoas entendam que dinheiro não é pecado. Vocês têm que ganhar muito dinheiro, porque senão você vai ser a âncora desse país, tá? E a gente já está cheio de âncora aqui. Então, ou seja, dê certo, que é assim que a gente faz para a gente mudar o nosso país. Todo empreendedor tem que pensar isso. Se você ganha dinheiro, você gasta dinheiro, você contrata gente, você cresce, e é disso que a gente tem que falar abertamente. Então, inclusive, aproveite isso daqui para fazer muito networking, muitos contatos e incentivar a pessoa do seu lado a dar certo. Então, não esqueça, toda vez que você encontra alguém, incentiva essa pessoa e fala, viu, você vai ganhar muito dinheiro, você tem que ganhar muito dinheiro, olhe seus números, porque senão a gente vai continuar aí nesses voos de galinha que a gente tem na nossa economia. Fechado? Obrigado.